Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Continuando nossas aulas sobre evolução. Então, vimos na aula passada a teoria de Darwin e Wallace. Essa teoria ficou muito famosa no livro que foi eleito o livro mais influente da história da humanidade. Esse livro escrito por Darwin, chamado de A Origem das Espécies. É neste livro que está apresentada a teoria da seleção natural e como as espécies evoluem ao longo do tempo. Vou colocar até o link aí, tem esse site aqui que apresenta o livro A Origem das Espécies escaneado para leitura, tá? Então, leitura gratuita aí do livro A Origem das Espécies, escrito por Darwin, eleito o livro mais influente da história da humanidade. Vale a leitura com certeza. Mas a teoria presente nesse livro não estava totalmente completa. Hoje em dia chamamos de teoria sintética da evolução as adições que os conhecimentos de genética trouxeram à teoria de Darwin e Wallace. Eles não conheciam todos os mecanismos de hereditariedade e nem como ocorriam as variações nos atributos entre os indivíduos. Tá? Hoje em dia já sabemos que essas variações são ligadas à recombinação e a mutações, que são alterações nos genes quando são passados aí pelas vias hereditárias. Essas variações, recombinação e mutação, é que adicionavam então a diversidade. Tá? Esses mecanismos genéticos já são conhecidos hoje em dia. Lembrando que a seleção, então, ocorre ao triar diferentes indivíduos com diferentes atributos pelos fatores de seleção. Vimos um pouquinho dos fatores de seleção na aula passada. Tá? Esses não são todos, mas são os principais. Ainda existem interações positivas, não só a competição, mas também o mutualismo, cooperação, diferentes interações positivas que também vão moldar aí os atributos das espécies. Na aula de hoje vamos falar um pouquinho de como a seleção natural atua na modificação dos atributos das espécies. Para isso vamos utilizar bastante o exemplo dos tentilhões de Darwin. Tá? Esse passarinho aí bonitinho, aqui está uma imagem dele no livro A Origem das Espécies, mas vamos usar aí o desenho cartoonizado deles para explicar um pouquinho os diferentes tipos de seleção natural e também os diferentes tipos de especiação, como surgem as espécies. Os diferentes tipos de seleção são agrupados em seleção estabilizadora, seleção disruptiva e seleção direcional. E a especiação também pode ser classificada em dois tipos diferentes: especiação simpátrica e especiação alopátrica. Então se liga na aula de hoje, vamos ver isso tudo sobre seleção natural e especiação. A seleção estabilizadora. Para ela vamos utilizar o exemplo dos tentilhões que não foram levados pelas tempestades para as Ilhas Galápagos, sim os que se mantiveram no continente. Tá? Então, essa população de tentilhões apresenta uma distribuição do tamanho dos bicos chamada de distribuição normal. A maioria dos atributos das espécies segue esse tipo de distribuição, onde eu tenho a maioria dos indivíduos apresentando um atributo médio e alguns apresentando os atributos extremos, tanto o extremo superior quanto o extremo inferior. Nesse gráfico temos aqui mostrando o número de indivíduos no eixo Y e no eixo X os tipos de bico, a relação comprimento e largura do bico. Com o extremo aqui para a esquerda seriam os bicos mais chatos, que são eficientes para obtenção e alimentação através de abrir semente. No meio é um bico intermediário e no extremo direito do eixo X temos o bico mais comprido do que largo. Ele é ótimo para cavar e obter alimentação através das minhocas. Então imagine que lá no continente, uma situação hipotética, que o verão é rico em sementes, favorecendo o tipo de bico para abrir semente. Mas o inverno não tem semente nenhuma e os tentilhões têm que caçar as minhocas, então favorecendo o tipo de bico melhor para escavar e capturar minhocas. Então ao longo do ano, esse tipo de alimentação acaba mantendo os tentilhões que têm o atributo médio, que não são tão eficientes em abrir sementes, mas conseguem abri-las no verão, não são tão eficientes caçando minhoca, mas conseguem comê-las no inverno. Já os tentilhões que são muito especializados em abrir semente, no inverno eles não conseguem comer direito as minhocas, acabam morrendo. E os tentilhões que são muito especializados em caçar minhocas, no verão eles não conseguem comer tanta semente, têm uma desvantagem frente aos que conseguem e acabam deixando menos filhotes. Dessa forma, a seleção age nesse sentido. Essas setas vermelhas
mostram a pressão negativa e a seta verde mostrando a pressão positiva. Então esse tipo de seleção acaba estabilizando o atributo, num atributo mediano, tá? O tipo de bico ali médio, que consegue abrir um pouco de semente, consegue caçar um pouco de minhoca, tá? Desfavorecendo os tentilhões muito especializados. Então esse é o tipo de seleção estabilizadora. Seleção disruptiva. Para falar da seleção disruptiva, é o que ocorreu com os tentilhões quando chegaram às Ilhas Galápagos. Então lembram lá que eles foram arrastados para lá em uma tempestade tropical, acabaram colonizando todas as ilhas desse arquipélago. Tá? Então no começo eles mantinham lá os atributos parecidos com a sua origem. Então tinha um atributo médio e os extremos ali em menor quantidade. Tá? Ao longo do tempo, com a escassez de alimento, eles tiveram que acabar se especializando pela competição. Então, a variação de atributo entre essa população acabou sendo selecionada. Onde eu tinha os generalistas, que comiam tanto semente quanto minhoca, foram desfavorecidos, porque eles competiam com os especialistas e não eram tão bons em obter esse recurso. Então, os indivíduos que eram muito eficientes em comer sementes ou em cavar minhocas, acabaram sendo favorecidos pela seleção. Tá? Então, ao longo do tempo, essa seleção foi disruptiva. Ela acabou diminuindo o número de indivíduos com a característica média e favorecendo os extremos, as características extremas. Ao longo do tempo, levou à especiação. Esses indivíduos foram se especializando, cada um no seu nicho ecológico de alimentação, obtendo energia através das sementes ou obtendo energia através das minhocas. Ao longo do tempo, eles foram se especializando tanto que já não cruzavam entre si. E aí ocorreu a especiação, como vimos na aula passada. A seleção do tipo direcional. Agora imagine uma situação hipotética. Imagine uma população de tentilhões que chegou numa ilha em que não haviam minhocas, só haviam sementes. Tá? Então, ao longo do tempo, aquela distribuição normal, com muitos indivíduos com atributo médio e poucos nos extremos, acabou sendo alterada no sentido direcional dos indivíduos que comiam mais sementes. Tá? Porque eles tinham mais eficiência na obtenção desse recurso. Como sementes eram o único recurso alimentar disponível nessa situação hipotética, ela favoreceu os indivíduos que apresentavam um atributo eficiente em abrir sementes e se alimentar das sementes. Então, ao longo do tempo, a seleção foi direcionando essa espécie, favorecendo o atributo de obtenção de alimento através das sementes, favorecendo esse tipo de bico específico chato. Então, essa seleção direcional acaba direcionando a população a apresentar um tipo específico de atributo em detrimento dos outros. Então, assim, vemos um pouquinho da seleção direcional, disruptiva e estabilizadora. Agora vamos falar sobre os tipos de especiação, dois tipos básicos de especiação. Também utilizaremos aí os tentilhões como exemplo. Então, o primeiro tipo, alopátrica. A especiação do tipo alopátrica ocorre com a separação geográfica da população. Um caso de especiação alopátrica é quando comparamos a população dos tentilhões que foram levados para Ilhas Galápagos e os tentilhões que permaneceram no continente. Então, essas duas populações, a do continente e a do arquipélago, sofreram especiação alopátrica. Por quê? Não existia fluxo gênico entre essas populações. Existia uma barreira, o oceano, separando eles. Então, os indivíduos que foram para os arquipélagos conseguiam cruzar entre si, mas não conseguiam cruzar com os indivíduos que se mantiveram no continente. Então, essas populações separadas por uma barreira geográfica, nesse caso o oceano, sofreram especiação de forma alopátrica. Tá? Então, alopátrica é quando existe uma barreira geográfica que impede a reprodução cruzada entre diferentes populações de uma mesma espécie. Isso, ao longo do tempo, leva com que elas especiem de forma diferente. Já a especiação do tipo simpátrica, ela ocorre sem separação geográfica. São outros fatores que levam as espécies a evoluírem de forma diferente, se especiando em diferentes espécies, mas coexistindo num mesmo ambiente. Então, quando eu olho as populações que estão no arquipélago de Galápagos, todas elas evoluíram ali em espécies diferentes, mas coexistindo sem barreira geográfica nenhuma. O que levou elas, então, a seguirem seus diferentes caminhos evolutivos, se tornando espécies diferentes?
diferentes? Foram justamente a separação dos nichos ecológicos. Cada um se especializou num tipo de alimentação e ao longo do tempo elas se especiaram e já não conseguiam mais reproduzir entre si, mesmo sem ter nenhuma barreira geográfica impedindo esse tipo de cruzamento. O que impede então o tipo de cruzamento? Simplesmente o hábito alimentar, que favoreceu essas populações a cruzarem mais entre si do que entre indivíduos com outro hábito alimentar. Tá? Então, quando ocorre uma especiação em uma população sem ter uma restrição geográfica entre elas, a gente chama essa especiação de especiação simpátrica. Tá? Então, as espécies de tentilhões que evoluíram em diferentes espécies lá no arquipélago de Galápagos são um exemplo de especiação simpátrica, originando diferentes espécies no mesmo ambiente. Mas lembrem-se que esses exemplos não se aplicam somente aos tentilhões, foram apenas um grupo para usar de exemplo. Todas as espécies vivas na Terra passam por seleção natural, de diferentes atributos, e tudo ao mesmo tempo. Cada tipo de pressão de seleção tende a puxar ali os atributos da espécie para uma direção. Então imaginem que todas as espécies que estão hoje na Terra, suas características são frutos de diferentes pressões de seleção ao longo do tempo. Então essa biodiversidade enorme que vemos no planeta hoje é fruto dessas diferentes pressões de seleções ao longo do tempo. Os fatores de seleção são muito variados. Temos exemplos aí onde o mutualismo, a cooperação entre as espécies, é que é o principal fator moldando algum atributo. Por exemplo, o bico dos beija-flores e o tubo da corola dessas flores que são polinizadas por eles. Então é um caso aí, um exemplo de como duas espécies, uma atuou na seleção de atributos da outra ao longo do tempo. Então, para a pergunta de hoje, eu vou dar um exemplo que ocorreu na evolução dos humanos. Algumas populações desenvolveram uma mutação em suas hemácias que torna essas hemácias com um formatinho parecido de uma foice, de uma vírgula. Essa hemácia ela não é tão eficiente no transporte de oxigênio, levando esses indivíduos que possuem esse tipo de hemácia a apresentarem um tipo de anemia, a chamada anemia falciforme, justamente a anemia causada por uma hemácia desse formato de foice. Esse tipo de anemia leva o indivíduo a ter uma desvantagem evolutiva, uma pressão evolutiva negativa. Então, essa anemia falciforme tenderia a sumir dessas populações ao longo do tempo. Mas ainda encontramos muitas populações com anemia falciforme presente. Dê uma olhada nesse mapa aqui da distribuição da anemia falciforme da África. Por que será que essa anemia não foi triada ou selecionada negativamente ao longo do tempo e desapareceu aí da nossa espécie? É justamente um outro fator muito interessante. O Plasmodium, causador da malária, ele não reconhece esse tipo de hemácia. Então ele não consegue ter seu ciclo da malária tão eficiente em indivíduos que tenham esse tipo de hemácia. Então, em regiões onde a malária é um fator de seleção importante, que leva a grande mortalidade, as pessoas que têm anemia falciforme têm uma vantagem evolutiva. Eles têm uma vantagem aí, são selecionados positivamente. Então são essas regiões endêmicas da malária na África que acabaram selecionando e mantendo populações de humanos com anemia falciforme. Então, olhando esse mapa aqui, ó, da região endêmica da malária, comparando ele com a distribuição das populações com anemia falciforme, fica evidente essa relação entre região endêmica da malária e a presença de anemia falciforme. Agora a pergunta do dia. Pergunta que vale R$1 milhão. Com base no que vimos na aula de hoje sobre os tentilhões, ao comparar populações humanas da África, que foram selecionadas positivamente com anemia falciforme, e outras fora dessas regiões, que tipo de especiação está ocorrendo com elas? Especiação alopátrica, simpátrica e por quê? Espero que tenham aproveitado a aula de hoje. Qualquer dúvida, volta o vídeo, veja com calma. Permaneceu com dúvida? Escreve aí que eu sano assim que possível. Tá bom? Um bom estudo a todos e sigam aí firme e forte estudando, buscando uma vida melhor para todos nós.